Bom dia, pessoal. Eu sou monitora da disciplina da professora Sheila e vou dar aula para vocês hoje sobre formação do solo. Meu nome é Jayana, tá aí uma foto minha para quem não me conhece. Sou aluna de agronomia do quinto período e é isso. Bem, os tópicos que serão abordados nessa aula serão primeiramente os conceitos iniciais, né, na introdução. Em seguida, vou falar sobre processos pedogênicos, depois fatores que influenciam na formação do solo, o perfil e horizontes do solo, né, como é que eles são caracterizados ao longo do perfil, né, do solo. E, por último, né, eu vou concluir com a importância do solo e a importância de sua preservação para a gente, né? Bem, pessoal, a definição mais famosa que eu achei em vários artigos que eu li, né, a respeito foi a definição de Joffre de 1949, onde ele afirma que o solo é um corpo natural que ele difere, né, em outras palavras, não estou adaptando, ele difere do material subjacente, que é a rocha-mãe, em propriedades químicas, físicas, biológicas e composição, a sua própria composição química também, né? A composição física do solo, ele tem três estados, né? O solo ele tem o estado líquido, que é o estado da água, né? A solução do solo, que tem os elementos coloidais dissolvidos ali, e tem sais também. Tem o sólido em si, que pode ser matéria orgânica e matéria inorgânica. E tem também a parte gasosa, que pode ser constituída por oxigênio, gás carbono, nitrogênio. E essa parte gasosa ela vai variar de acordo com a atmosfera do local que aquele solo tá localizado, né, ali. O solo ele vai ser formado com uma forte influência dos fatores ambientais, né? Que são aqueles fatores que a gente conhece muito bem, mas aí eles influenciam diretamente na formação do solo, que é o relevo, o clima, o tempo, né? Os organismos também. Eu vou entrar em detalhe mais para frente. E também pode-se dizer também que outra definição do solo é que o solo ele é produto, ele é o resultado do produto sobre um intemperismo que age em cima dos materiais de origem. E esses materiais eles podem ser de diferentes locais, né? Eles podem ser oriundos de diferentes locais. Bem, para a formação do solo, para desenvolver um solo, ele precisa de dois ciclos, né? Que primeiro vai ser de intemperismo, depois pedogênese. O intemperismo ele vai formar a matéria bruta, ou seja, ele vai formar o saprólito, né? Que vai ser o desgaste da rocha em saprólito, certo? Vai ser o intemperismo, que ele pode ser físico, químico, biológico. E a pedogênese, normalmente, a pedogênese é a modificação desses materiais. A modificação, principalmente em termos estruturais, certo? A gente vai ver mais para frente que existem vários processos pedogenéticos, ou seja, vários processos de formação do solo. Entre elas tem remoção, adição, tem transformação, né, que tem a ver com as reações químicas do solo. E a translocação também, que tem a ver com o movimento de matéria no solo, né, movimento vertical, movimento lateral. Mais para frente a gente vai entrar. Então, pessoal, como foi visto no slide anterior, os processos pedogênicos, eles passam por duas etapas, né, para poder formar o solo, que é chamados de ciclo. O ciclo 1, que é o ciclo do intemperismo, e o ciclo 2, o ciclo da pedogênese.
Bem, o solo é o produto do intemperismo, né, do remanejamento das organizações das camadas superiores da crosta terrestre sobre a ação da atmosfera, da hidrosfera, da biosfera e das trocas de energia envolvida, sobre os diferentes materiais de origem, que podem ser, que normalmente são provenientes de rochas sedimentares, mas pode ser também proveniente de rochas ígneas, metamórficas, e normalmente são aqueles materiais sedimentares, né, que vão se depositando ali e vão se misturando. O intemperismo, ele ocorre nesse tipo aqui que está pontuado, o físico, químico e o biológico, né? Nesse processo há uma transformação do material de origem, que eu já mencionei, em saprólito, certo? Após isso, vai ocorrer o ciclo da pedogênese, que por sua vez vai converter o saprólito em solo, através desses processos aqui, pedogênicos, que pode ser de adição, de remoção, de translocação ou de transformação. E eu vou estar detalhando mais para frente cada um deles, para vocês entenderem direitinho. Formado o solo. E agora eu vou relatar melhor sobre esses processos pedogênicos. Primeiro eu vou falar sobre a adição, né? Essa adição ela vai ocorrer quando há um acréscimo de material no perfil do solo, certo? Normalmente ela ocorre na superfície do solo. Aqui a gente pode ver, né? Que tem a adição, aqui a adição da cobertura vegetal morta, né? De folhas, podem ser também de defecações de alguns animais, ou então até mesmo animais mortos, né? Vão se decompor e vão ser transformados aqui em cima da superfície, certo? Então, aqui, em termos de material sólido, pode ser matéria orgânica ou minerais. Temos aqui também, em termos de líquido, água também. Água é um tipo de elemento que é adicionado ao solo. E também o material gasoso, de oxigênio, gás carbônico e nitrogênio, que eles são adicionados aqui, eles podem reagir para formar solos, né? Juntamente com outros processos pedogenéticos. Agora o processo de remoção. O processo de remoção ele leva à erosão do solo, como a gente pode ver aqui nessa imagem, certo? É nada mais, nada menos que o processo de retirada de material do perfil do solo, onde a água é o principal agente e a remoção depende da porosidade e permeabilidade do solo, ou seja, quanto menos permeável é o solo, mais a água vai escorrer superficialmente. Ou seja, como a água não vai infiltrar no solo, ela vai ter que ir para algum lugar. Ela não vai ficar retida na superfície, né? Se tiver como ela correr para algum lugar, né? Se o relevo favorecer isso, vai haver o quê? Pode ser que haja um transporte de sedimentos. E esse transporte de sedimentos pode abrir sulcos e até mesmo vossorocas, né? Como você pode ver aqui, esses tracinhos pequenininhos, fininhos, logo no início, eles podem se transformar em sulcos maiores, sulcos mais profundos e até mesmo vossorocas, né? E pode ocorrer grandes deslizamentos de terra. Acho que vocês já viram isso por aí. Isso ocorre muito quando chove bastante naquelas regiões que tem muitas casas construídas em encostas, né, em relevos muito acentuados. E aí, quando dá uma chuvada muito grande, a água sai arrastando tudo. E derruba as casas mesmo das pessoas, sabe? Bem, aqui tem uma imagem que eu fui atrás dessa fonte, que é um trabalho que esse carinha fez, esse Lepsch, em 1982. Ele fez uma comparação da perda de solo em alguns locais, né? Variando da atividade que se tem sobre esse solo.
Se for na região de mata, o solo erodido chega a ser 4 quilos por hectare ao ano. Já na pastagem, aumenta o volume de solo erodido, né? Aumenta o volume de perda de solo naquela região, que chega a ser 700 quilos de hectare por ano. No cafezal, 1.100 quilos por hectare ao ano. E no algodoal, muito mais, porque essa cultura do algodoal, a gente sabe que são plantas que não... Desculpa, são plantas que são de porte muito baixo e elas não têm capacidade de segurar o solo. A raiz dela não é muito profunda, certo? Como a raiz de árvores de mata, né, de floresta, que elas conseguem sustentar bem o solo. Então, comparando o valor em termos de volume, que é erodido no algodoal, e o volume que é erodido na mata, há uma discrepância muito alta, né? Aqui é 38 mil quilos de hectare ao ano, para você ter mais ou menos uma ideia da tamanha importância que tem árvores, que tem florestas para preservar, na preservação e conservação desse solo. O processo de translocação, ele vai corresponder ao movimento lento de material dentro do perfil do solo, produzindo acumulações e modificações visíveis na distribuição desses materiais no perfil, certo? Pode citar como exemplo as translocações de sais, carbonatos, minerais de argila, sesquióxidos, matéria orgânica, né? Então, a gente vai ver aqui um exemplo. Então, pessoal, vamos ver agora aqui um exemplo de translocação, né? Acontecendo num determinado solo, onde a primeira camada desse solo, ela é arenosa. O nome desse solo é espodossolo, certo? Sendo a primeira camada arenosa, a matéria orgânica que ficaria por cima, né, dessa camada arenosa, quando a chuva cai, né, e infiltra no interior desse solo, ela arrasta consigo os materiais, a matéria orgânica desse solo para o seu interior, né? E aí ela vai encontrar uma camada mais densa lá embaixo, mais compacta, que não vai ser mais possível de infiltrar, ela vai parar ali. Então, essa camada vai ficar retida no interior desse solo, do espodossolo. Esse processo de translocação, né, da superfície para o interior do solo é chamado de eluviação. E o processo de acúmulo é chamado de iluviação. É mais uma curiosidade para vocês, que algumas informações que caem também muito em concurso, sabe? Essas coisinhas. Mas eu acredito que a professora não vai cobrar esse tipo de coisa, certo? Bem, aqui temos o processo de transformação do solo, que pode ser de caráter químico, causada por intemperismo químico, ou pode ser também de caráter físico, quando ela se relaciona à formação da estrutura, certo? Então, a gente tem que pode ser químico em termos de alterações de minerais primários para minerais secundários. Pode ser químico também da transformação da matéria orgânica em humus, né? Por alguns organismos que a gente conhece, né? Que é transformador de matéria orgânica em humus, que, como no caso da minhoca, dos nematóides também, né? Preservando as proporções, né? Porque a minhoca é muito maior do que os nematóides, só que nematóides existem em muito maior quantidade do que a minhoca, né? Numa determinada área de solo. E tem também os túneis de escavações de animais, tanto os animais, macroanimais, quanto a minhoca também, né? A minhoca, ela não é um micro-organismo, mas ela faz túneis, escavações dentro do solo, ela é responsável por grande parte da aeração do solo. E o crescimento das raízes também é um outro exemplo dessa transformação. Ela faz com que o solo se estruture e
fique bem consolidado ali, fique bem firme no chão, né? Fixo. E também o desenvolvimento de estruturas colunar, como nesse caso aqui, ó, no planossolo nátrico. Nesse tipo de solo é o seguinte, o que acontece aqui? A camada do horizonte A, que mais pra frente vocês vão ver, né? Que camada é essa que eu tô falando? Essa camada de cima, acho que vocês podem ver, a camada mais escura, ela tem uma textura arenosa, né? Ou seja, a argila que está disposta naquela região, naquela superfície, ela vai percolar o solo. Parece com aquele exemplo do espodossolo, só que não é em relação à matéria orgânica, é em relação à argila. Esse processo é um processo de lessivagem, né? De desargilização. Ou seja, a argila percola o solo, ela vai se acumular ali naquele horizonte B, o horizonte E, né? O horizonte que vem após, vem subjacentemente ao horizonte B. Ou ao horizonte A, desculpa. E é isso, ela forma colunas, né? Estruturas colunares. Ela forma estruturas colunares nesse... E são muito duras, né? São enrijecidas, porque em contato com a água também percola e vem parar aqui. Em contato com a água, ela vai se modificando, se moldando. Mas aí quando a água sobe, né? A água evapora através dessa camada arenosa, ela acaba rachando também. Isso é outro exemplo de transformação, de processo pedogenético de transformação. Esse processo aí que a gente vê, de formação de estrutura colunar. Certo? Temos aqui uma figura exemplificando vários processos de transformação. Entre elas, a gente pode ver aqui, ó, a adição. Temos uma árvore, algumas folhas estão caindo no solo, ou seja, tem matéria se acumulando no solo, tem matéria sendo adicionada na superfície do solo. Isso vai contribuir para a formação de matéria orgânica ali, né? Vai haver transformação, processo de transformação de alguns organismos, enfim. Temos aqui, ó, a remoção do solo por ação, que pode ser por ação do vento e pode ser também por ação de água, certo? Aqui tem a erosão de água, erosão hídrica, e também pode ter também erosão, arraste de sedimentos pelo vento, não é isso? Aqui, dentro do solo, a gente encontra processos de transformação, né, de micro-organismos, eles transformando, provocando reações químicas, a partir dessas reações químicas, transformando os minerais e transformando também os elementos químicos que estão dispostos aqui, né? E também temos a translocação, que ela pode ser tanto na vertical quanto na lateral, né? Os minerais saindo daqui para aqui, variando com os fatores ambientais que estão incidindo nesse solo, nessa localidade, né? É isto. Aqui temos fatores que influenciam na formação do solo. Gene, em 1941, ela estabeleceu a seguinte forma para explicar a formulação dos solos, em que S é solo e o solo ele vai ser transformado, ele vai ser formado em função de vários fatores, que são material de origem, relevo, clima, organismos vivos e tempo. Ou seja, o solo está em função da influência desses fatores daqui, ok? Então, o clima e os organismos, eles podem incidir diretamente no material de origem e relevo, que por sua vez
Juntos, através do tempo, eles transformam o solo de um solo jovem para um solo mais maduro e depois um solo mais velho, né? Um solo jovem, ele é um pouco mais raso que o solo velho. O solo velho, ele é mais desenvolvido, ele tem mais camadas, né, de horizontes. É isso. O material de origem, ele pode ser tanto de origem mineral quanto de origem orgânica, de rocha sedimentar, certo? Proveniente de rocha ígnea, metamórfica, sedimentar, proveniente de cinzas vulcânicas, depósitos orgânicos e etc. A velocidade de decomposição desse material de origem, ele vai se acentuar de acordo com o grau de consolidação desse material e o tamanho médio dos grãos da rocha. Ou seja, quanto menor são esses grãos de rocha, mais rápido vai ser a decomposição. E mais rápido também vai ser a decomposição de acordo com a consolidação do material. Se o material tiver mais consolidado, claro que vai ser menos rápido, né? A velocidade vai ser mais devagar. É inversamente proporcional aqui, eu acredito que seja. Os organismos, eles podem estar presentes na superfície do solo ou nas camadas mais superficiais, né? Na cobertura vegetal, através dos micro-organismos, os animais, alguns animais, né? E também o homem, né? Quando o homem ele pode interferir também no solo, tanto destruindo como adicionando, né? Esses organismos, eles fornecem matéria orgânica, contribuem com compostos orgânicos, que podem levar a transformações químicas, promovem translocação e perda de material. Também. Aqui temos um exemplo desses organismos influenciando na transformação mais superficial desse solo, né? Onde temos plantas com as suas raízes se espalhando pelo solo, né? Ou seja, a raiz do solo ela vai ajudar na descompactação do solo, né? Enquanto que alguns organismos estão cavando túneis, melhorando a aeração do solo, né? Estruturando fisicamente ele bem melhor, bem mais equilibrado. Temos aqui, ó, escondidinho, alguns micro-organismos também participando de reações químicas nesse solo. A gente percebe que essa cobertura vegetal aqui, ela age realmente mais na superfície do solo, ou próximo da superfície. Vamos lá agora para influência do solo, influência sobre o solo do relevo, né? Então, temos aqui partes do relevo, né? Então, de baixo para cima a gente tem uma planície, depois temos um pendimento, depois uma encosta, o ombro e um interflúvio. Na planície, né, essa parte mais plana do solo, a gente vê solos mais profundos e jovens, né? Solos profundos e jovens. Ou seja, esse solo aqui está sendo formado porque está havendo provavelmente um arraste daqui do interflúvio ou do ombro da encosta, né? Que são essas partes mais inclinadas do relevo. Há esse arraste, né, por erosão do vento, erosão hídrica direcionada para a planície. E assim ele está formando esse solo mais jovem. Nessa região aqui de pendimento, o solo é medianamente profundo e é isso, né? Ele também é um solo jovem. Pode ser depositar esses sedimentos que vêm daqui, eles podem ser depositados no impedimento. Na encosta, que é onde temos a maior inclinação do relevo, né? São solos mais rasos, ou seja, são solos que foram mais erodidos ou
ou então que eles não se sustentam. Pode até chegar aqui algum sedimento de solo, mas eles não se sustentam aqui porque o relevo não permite, certo? Ele desliza para baixo. O ombro é a parte do solo, ou a parte do relevo, desculpa, que tem menos material, né? Que pode haver até a ausência de solo aqui. Então, é um solo muito, muito raso e pode ser até ausente. No interflúvio, já no interflúvio, a gente tem um solo mais profundo e mais envolvido, né? Mais consolidado. A influência do clima sobre a formação do solo pode ser através da precipitação pluviométrica, radiação solar e vento também. A precipitação pluviométrica ela vai agir de acordo com a disponibilidade de água naquele local. Ou seja, quanto mais chuva tiver, mais água vai ter e mais reações químicas vão acontecer naquele local. Por quê? Porque, como visto, né, na aula de temperismo, as reações químicas elas precisam de água para acontecer, né? A água favorece essas reações e a velocidade também que essas reações ocorrem. A radiação solar também vai favorecer essas reações químicas, né, que vão acabar transformando aquele solo. Porque a temperatura, né, a temperatura que muda de acordo com a radiação solar na região, quanto maior ela é, mais rápido vai ser as reações químicas. O vento ele vai incidir diretamente na evapotranspiração, que junto com a temperatura ele pode ajudar ou pode atrapalhar na formação do solo. No caso, a evapotranspiração vai retirar a água daquele local, né? Ou seja, retirando água vai acabar desacelerando o processo de formação do solo, ou seja, um processo de intemperismo também. Aqui está bem ilustrado como é que o tempo ele vai agir sobre a formação do solo, né? Aqui temos uma rocha recém-exposta, uma rocha mãe aqui, tomando quase parte toda do perfil do solo, enquanto que aqui em cima a gente tem uma cobertura vegetal, né? Essa cobertura vegetal, com o tempo, ela vai se consolidando, ó, formando mais colônias e assim vai formando parte da superfície do solo. Aqui é um solo bem rasinho, né, que se chama neossolo, esse solo mais raso. Aqui temos já um solo mediano, intermediário, né, mas ele é pouco desenvolvido e ele se chama normalmente cambissolo. Nessa etapa aqui, a presença de árvore só que é uma árvore de pequeno porte ainda, né? Já aqui temos um solo mais maduro, bem desenvolvido, chamado de argissolo, onde temos árvores de maior porte, certo? E uma vegetação mais diversificada embaixo, com mais micro-organismos e organismos agindo aqui nessa superfície. Bem, perfil e horizontes do solo. O que é o horizonte do solo? O horizonte, eles são camadas que são rente ao solo, certo? Paralelas ao solo, onde elas se diferenciam da rocha-mãe em coloração, em propriedades físicas, propriedades químicas, certo? Então, cada camada dessa aqui, ela vai ter sua propriedade física, química e coloração diferenciada, né? Existem alguns tipos de solo que vai variar de acordo com sua textura, com o tamanho das partículas, que nem sempre vai ter essa sequência aqui de coloração e essa sequência de camadas, né? Algumas camadas podem ser maiores que as outras, como no caso do espodossolo, né? A parte da camada matéria orgânica está lá no interior do solo, quando na verdade desse solo, é um solo padrão, entre aspas, né? Porque na natureza a gente pode encontrar diversos tipos de solo. E eu acredito, assim, no meu entendimento, eu sou apenas uma monitora, mas
No meu entendimento, eu acho que a gente não existe um padrão de solo, sabe? Existe um padrão para aquele determinado local, de acordo com aqueles fatores que estão incidindo naquele local ali específico, né? Então, é isso. Mas, nesse solo aqui, que é considerado padrão, entre aspas, a gente pode ver uma camada bem fina do horizonte O, que é o horizonte da matéria orgânica, certo? Essa camada é bem fina mesmo, comparando com as outras de baixo. Ela pode ter 10 centímetros, sabe? 10 centímetros de espessura, de profundidade. A próxima camada é a camada A, é onde os micro-organismos eles podem ser dispersos, estar dispersos aqui. E as raízes elas podem se fixar aqui, a maioria das raízes, né? Plantas maiores vão se fixar no horizonte B. E o horizonte B, normalmente, tem uma textura um pouco mais compacto que o horizonte A, né? Devido à ausência de alguns organismos circulando por aqui, né? Ou seja, não tem aquela aeração que os horizontes da superfície têm. E é isso, algumas raízes podem se fixar aqui. Desculpa, mais uma vez. No horizonte C, a gente encontra algumas espécies de saprólito e até mesmo pedaços menores da rocha-mãe, né? A rocha-mãe está se degradando aqui, né? Se temperizando. Então, a gente pode ver que quanto mais para dentro do perfil do solo a gente vai, mais compacto o solo vai ficando, né? Ou seja, a propriedade física do solo vai mudando. E também a propriedade química do solo, porque depende muito, a propriedade química depende da propriedade física. Uma está interligada com a outra, né? Como você já viu, né, nas aulas anteriores da professora. Alguma dúvida, minha gente? Dúvidas que ficarem a respeito de todas essas explicações, vocês podem me perguntar por WhatsApp ou também pode perguntar à professora. Mas me pergunte primeiro, porque pode ser que eu consiga tirar a dúvida de vocês, né? Se ficar alguma dúvida, né? Porque como é minha primeira aula, eu às vezes não sei como passar o conteúdo, mas se vocês me perguntarem diretamente, pode ser que eu consiga entender melhor como é que eu posso passar para vocês de forma mais objetiva. Então agora eu vou concluir, minha gente, porque a aula está acabando. E é o seguinte, levando tudo em consideração que eu já falei até aqui, eu acho que já deu para sacar que é importante, o solo é muito importante para a gente. E por ser importante para a gente tem que preservar ele, né? E por que o solo é importante? Porque é sobre ele que ocorrem todas as atividades humanas. Todas as nossas atividades ocorrem sobre o solo, né? Que seja atividades de edificações, atividades da agricultura, que é para saciar nossa alimentação. A gente depende muito do solo, certo? Em termos de várias coisas. Extração de minério também, porque tudo que a gente tem é transformado a partir de extrações de minério, né? Algumas coisas não são pelo minério, mas tudo que a gente tem hoje em dia que são artificiais, etc., foi transformado, ou veio de minérios, vieram de plantas, de folhas, de flores, né? Vieram tudo da natureza. Então a gente precisa preservar não só o solo, mas a natureza em si. E preservando o solo, a gente vai preservar a fauna e a flora, que a gente depende delas indiretamente. Tudo bem que a gente não... Algumas pessoas que se trancam mais em cidades, tal, em centros urbanos, não observam muito não percebem muito a dependência que a gente tem com a natureza, com o ecossistema, o meio ambiente. Mas a gente tem muita dependência delas, né? Então, indiretamente, elas interferem na nossa vida, né? Em relação à manutenção da temperatura, em relação à disponibilidade de alimentos, né?
E é isso, é bom a gente ter um meio ambiente saudável, equilibrado e tudo isso em harmonia, junto com a flora, a fauna e também o solo. Porque sem um solo saudável, nada acontece. A flora não acontece e a fauna não acontece. A flora e a fauna não acontecendo, o ser humano também não acontece. O ser humano não consegue sobreviver. E é isso, pessoal. Queria só finalizar com essas informações, tá bom? Bem, vamos ter um exercício de fixação. Eu ia colocar para vocês no questionário do Google Termos, mas eu decidi fazer pelo Kahoot, certo? E dúvidas vocês podem anotar aí meu WhatsApp, vou estar sempre disponível a partir de agora, né? A partir de agora que vai ser que eu vou colocar essa aula para disponibilizar essa aula para vocês. E o que eu não souber, com certeza eu vou falar, porque eu não sou professora, eu não sou formada em agronomia. Então eu vou ou perguntar à professora ou eu vou pesquisar, mas com certeza eu vou me empenhar para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá certo? Então, por favor, me ajudem nisso e perguntem a mim, certo? O que vocês não entenderem, para que eu consiga trazer a explicação de forma objetiva para explicar para vocês, tá bem? Muito obrigada, minha gente. Até a próxima. Um abraço.